Meus amigos, Caracas do Sul, Venezuela do Sul, está aqui no site Metrópolis uma matéria de agora a pouco, onde dá conta que o presidente da República passará por um terceiro procedimento cirúrgico, agora na noite desta quinta-feira. Lembrando que passou pela manhã da quinta-feira ao segundo procedimento cirúrgico, que propriamente o doutor Roberto Calil não está denominando de segunda cirurgia, chamou de complementação da primeira cirurgia. Mas o jornal Metrópole está dando conta aqui de que Lula passará por um terceiro procedimento cirúrgico na noite da quinta-feira. Ou seja, na manhã foi o segundo procedimento cirúrgico e agora na noite dessa quinta-feira, dia 12/12 de 2024, passará pelo segundo procedimento cirúrgico apenas nesse dia. Vamos à matéria. Lula deve passar por novo procedimento na noite desta quinta-feira. Na noite desta quinta-feira, diz o portal Metrópole, matéria de Valentina Moreira, atualizado aqui às 15 horas e 42 minutos. Repito, desta quinta-feira, 12/12 de 2024. Veja, a coletiva do doutor Roberto Calil, feita hoje na presença de seus colegas médicos. Foi uma coletiva em que aqui eu parabenizo e, veja, isto é raro. A mídia brasileira funcionou nessa coletiva. A bem dizer, na verdade, a mídia brasileira vem funcionando relativamente bem nestas coletivas de imprensa de terça-feira, de manhã para cá. A maioria dos jornalistas ali, dos representantes dos veículos de comunicação que estão ali, foram designados, escalados para cobrir de perto o dia a dia ali do estado de saúde, dos procedimentos do presidente da República no Sírio-Libanês de São Paulo. Os jornalistas vêm fazendo pelo menos o básico das perguntas que se tem que se fazer para informar a população num momento como esse. Tirando ali um jornalista ou um outro, hoje mesmo na coletiva teve uma moça que perguntou como é que estava o humor do Lula. Tirando uma pergunta pasma, asna como essa, as demais perguntas foram excelentes, foram informativas, como se deve fazer na prática do verdadeiro jornalismo. Isso, para o espanto de vocês, nós devemos reconhecer que foi a tônica geral de todos os veículos. Fizeram perguntas sem rasgação de seda, fizeram perguntas profissionais. Quando se tem que elogiar, se tem que elogiar, se deve elogiar. Então veja, fizeram perguntas contundentes, respeitosas, mas perguntas de fato inquirindo para entender melhor a situação e informar a população, inclusive apontando contradições ou aparentes contradições entre a postura, entre os informes, entre os boletins médicos, desde aquele dia longínquo, o dia da queda, 19 de outubro desse 2024. Então, contradições médicas, contradições na comunicação de governo a respeito desse fato, contradições a respeito daquilo que se noticiou sobre a escalada destes problemas de saúde. Tudo isso foi posto e principalmente foi posto e indagado em direção ao Dr. Roberto Calil, que é o coordenador desta equipe médica. E, por vezes, o Dr. Roberto Calil vem se incomodando muito, desde a última terça-feira de manhã, com essas perguntas verdadeiramente jornalísticas. E eu parabenizo aqui. Parece que os veículos, nesse primeiro momento, os veículos de comunicação, nesse momento atual ali, em relação ao estado de saúde, está largando a mão aí de certa parte do sistema. Talvez seja o interesse em ter o Alckmin logo entrando em campo oficialmente. Mas o fato é este: diante de várias perguntas, o doutor Roberto Calil tergiversou. Inclusive fazendo uso embolado do português, com raciocínios bastante mancos, volta e meia suando frio, volta e meia gaguejando, as pessoas chamando a atenção porque a testa, né, mostrando a atenção. O homem não está em um momento tranquilo, doutor Roberto Calil. Não está. Por exemplo, uma jornalista perguntou o seguinte: o presidente da República já vinha há dias, antes desse sangramento,
apresentando dores de cabeça. Os senhores não estavam monitorando? Ele não soube responder direito a pergunta. Outra pergunta, diretamente para o doutor Calil. Olha, ontem decretos foram publicados. O presidente da República, na data então da terça-feira, perdão, da quarta-feira, quem assinou esses decretos? Quem usou o token para fazer a assinatura digital desse decreto? O presidente estava trabalhando ou não estava trabalhando? Essas questões também o doutor Calil saiu pela tangente, fugiu pela tangente. E outras questões. Uma jornalista o apertou, disse, olha, vocês disseram lá atrás que não havia possibilidade nenhuma de novo sangramento e ocorreu novo sangramento. Agora vocês estão dizendo novamente que não há hipótese de novo sangramento. E aí? Veja, nós estamos vivendo uma situação delicadíssima. Além de relativizar a Constituição, além de relativizar inclusive a jurisprudência, relativizar o texto legal, relativizar o texto constitucional, ou seja, relativizar o direito no país, agora se está relativizando também até os pilares clínicos, os pilares da literatura médica, os pilares da observação médica. Quem não ficaria estarrecido ao ouvir o que ouvimos hoje nessa coletiva? Veja, a médica do Palácio do Planalto, que está ali sempre do lado de Dr. Calil, o Roberto Calil, que é o médico particular do Lula, que dizem que é cardiologista, não é neurologista, não é neurocirurgião, a médica disse o seguinte, ela inventou uma outra coisa, ela inventou agora a UTI de conveniência. Perguntaram, Lula, que estava na UTI? Ela disse, é verdade. Ele agora fez a segunda cirurgia, voltou para a UTI, ela disse, é verdade. Aí o repórter continuou, bom, então ele voltou para a UTI, certo. Tem previsão para ele sair da UTI? Ela disse, olha, ele voltou para a UTI. Esse espaço que ele está lá agora, esse espaço físico, nós estamos chamando nesse momento de UTI. Mas amanhã a gente vai chamar esse espaço de uma outra coisa. Não vai ser mais UTI. Pera, então UTI agora é um conceito que vai pela conveniência de a equipe médica desejar ou não demonstrar se o estado do paciente é mais ou menos grave, se a equipe médica não quer causar alvoroço na sociedade. Vocês entenderam isso? Hoje ele está no local que se chama UTI, eles o chamam de UTI. Amanhã eles já disseram que vão deixar de chamar. Ele vai permanecer no mesmo local, mas a equipe médica não vai chamar mais esse local de UTI. Ou seja, ele não estará mais numa UTI. Compreenderam isso? São coisas assim que de fato isso causa um impacto na credibilidade dessas informações que estão sendo oferecidas. Muito bem, mas eu dizia a vocês que o presidente vai passar por uma nova cirurgia, novo procedimento cirúrgico, agora na noite da quinta-feira, 12 dos 12, está aqui no Metrópole. Lula deve passar por novo procedimento na noite dessa quinta-feira. Segundo o médico Roberto Calil, o presidente Lula vai retirar um dreno no cérebro. Ele disse que o procedimento faz parte do cronograma médico. Cronograma secreto, porque o Roberto Calil admitiu que essa segunda cirurgia, no caso a primeira do dia de hoje, na quinta-feira, eles iam fazer secretamente e só iriam avisar da ocorrência da cirurgia depois de feita. É um cronograma sigiloso, é tudo sigiloso, é tudo sovieticão entre esse pessoal. O Lula, diz aqui o Metrópole, deverá passar por um novo procedimento cirúrgico às 19 horas dessa quinta-feira para a retirada de um dreno no cérebro. A informação foi dada pelo médico Roberto Calil na frente do Hospital Sírio-Libanês, onde Lula está internado desde a madrugada da terça-feira, onde fez uma cirurgia primeira, onde fez depois, hoje, quinta-feira, uma segunda cirurgia, e onde então às 19 horas fará a terceira cirurgia, agora para a retirada do dreno. É o que disse agora há pouco o Roberto Calil em frente ao Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. A retirada do dreno, prossegue a matéria, faz parte do cronograma médico e acontece após o presidente ter passado pelo procedimento de embolização das artérias menígeas, causa espanto à população, que esse procedimento aqui para bloqueio das artérias menígeas, o que é que se visa? Visa fazer que em determinada parte do crânio, para determinada parte do crânio do presidente, não vá sangue.
Interessante, né? Isso tem consequência, não tem consequência? Com a palavra dos médicos. É a terceira intervenção. Essa de hoje, às 19 horas, quinta-feira, será a segunda do dia e a terceira nas últimas horas. Será a terceira intervenção médica de Lula desde a segunda-feira, quando ele foi internado com uma hemorragia intracraniana. Os médicos disseram que Lula está com funcionamento neurológico em funcionamento perfeito e deverá sair da UTI até o sábado. Ou seja, quando eles deixarem de chamar UTI de UTI. Muito conveniente. Após a retirada do dreno, Lula deverá passar o fim de semana no hospital e poderá retornar ao trabalho na próxima semana. Neste momento, ele, segundo a equipe médica, está conversando e passa bem. Muito obrigado. É isso aí. Bom, enquanto isso, vocês estão vendo que dizem que a Janja está tomando conta e está aí já mandando completamente como se diz? Está mandando na comunicação do governo. A Janja tomou posse extraoficialmente. Ela está coordenando, mandando e desmandando em toda a comunicação do governo Lula já a partir desse momento. Pessoal, deixe seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, comente de maneira responsável, compartilhe. Até a próxima.